A Bíblia fala da história de um homem por nome de Noé. Gênesis capítulo 6 registra a história da grande ira de Deus através do dilúvio, matando, todos os homens que estavam com rebeldia diante de Deus por causa do grave aumento do pecado sobre a terra. E o gênero humano havia se corrompido de uma forma muito terrível. Os pensamentos e as imaginações dos homens eram continuamente má. E Deus, ao sondar os seres humanos na terra, ele viu, que boa parte, ou todos, uma maioria, a somatória maior, tinham se desviado, do caminho daquilo que Deus tinha feito para que eles vivessem. O propósito, de adorar e servir a Deus tinha sido lançado fora do coração da geração antediluviana. Porém, a Bíblia diz que Deus encontra um homem por nome de Noé. Noé, ele é um pregoeiro da justiça e ele é um homem que anda com Deus, segundo a Bíblia descreve isso, no livro de Gênesis também. Noé andava com Deus e era um homem temente que amava a sua família, sua esposa, e seus filhos, seus 3 filhos, o Sem, o Cão e o Jafé. Deus fala com esse homem e manda que ele construa um grande projeto, uma arca enorme para comportar, e salvar, muitos dos animais que haviam naquele período, no período antediluviano. A história vai dizer que o Noé ele faz essa arca. A arca também não era só um instrumento de salvação, um projeto de salvação para salvar só os animais, mas também deveria, salvar a muitas pessoas. Porém, Noé pregou por mais, de 80 anos. E a Bíblia vai dizer que ele só conseguiu salvar sua família, sua esposa, seus filhos e suas noras. Apenas 8 pessoas, foram salvas em sua totalidade dentro da arca da salvação naquele período. O dilúvio veio sobre a terra. Deus veio com uma justiça muito ferrenha e poderosa, e por que não dizer intensamente, trazendo a abertura das janelas do céu e também a abertura dos grandes abismos que estão embaixo na terra. E de forma que a água caía do céu, mas também a água também subia também da terra. E isso trouxe um grande desastre, ecológico a todo aquele mundo antigo no qual aquela civilização antiga morava, em todos aqueles que habitavam nos lugares. O dilúvio atingiu todas as nações que habitavam naquela época, todas as pessoas que habitavam, em suas cidades, podemos dizer assim. E houve uma catástrofe total, Foi um cataclisma, foi uma vez um fato muito inédito, mas um fato muito poderoso, que trouxe a justiça divina. Naquele momento, ali naquele episódio, a chuva revelou a justiça do grande Deus Criador, que estava insatisfeito, com a criatura do qual ele tinha criado. Eu estou me relacionando e me falando a respeito dos homens que Deus havia criado. Porém, o homem pesou-lhe o coração e Deus disse assim: destruirei o homem, sobre a face da terra. E todo réptil, e toda rés, e tudo que se move, que rasteja, vai ser destruído nessa extinção, da humanidade. A história vai dizer que Deus ele resolveu salvar o Noé, que é um homem especial que tocou o coração dele profundamente, e Deus salvou ele, não só ele, mas também toda a sua família. A história da arca é uma história magnífica, porque o Noé passou aproximadamente de 80 a 100 anos construindo aquela grande embarcação, na qual ela possibilitou a salvação, de milhares e milhares de espécies de animais, como nós conhecemos. O Noé, ele salvou, animais que serviriam também de alimento. Deus mandou ele colocar de 7 em 7, Gênesis capítulo 7, versículo 2, 7 casais de animais que deveriam ser utilizados, e mortos, também abatidos para comer ali dentro da arca. E a história diz também que ele também colocou dos animais impuros, casal de 2 em 2.
diante de tudo isso, a gente vai ver que o Noé, ele fez um grande projeto que Deus tinha projetado. Ele fez uma arca com 3 andares, né? E também ele fez uma grande despensa para comportar alimento, para alimentar todas aquelas espécies que estavam dentro da arca. Elas deveriam ser alimentadas dia após dia, até, né, que a água viesse depois de muitos anos, aliás, depois de muito tempo, podemos dizer assim, a baixar. E aí o Noé iria voltar a viver, né, sobre a terra depois que as águas minguarem. Então é muito interessante. Medita nisso. A gente não sabe ao certo totalizar quanto que o período que a arca ficou sobre as águas, mas eu quero dizer uma coisa para você, né? Foi um grande período, um longo tempo, em que eles ficaram ali dentro da arca, porém Deus guardou a família de Noé, né? E salvou, que foi o mais importante, né? Aqueles 8 tripulantes, junto com aqueles, né, animais que estavam dentro daquela grande embarcação. Então, Deus tem um projeto de salvação para você e para sua família. Basta você crer em Jesus Cristo e entregar a sua vida, né, de todo o coração para Deus, porque Ele quer salvar também a você e toda a sua família, assim como Ele salvou a família de Noé, né, e todos aqueles animais. Aquele lindo e grande projeto, Deus também quer salvar você e toda a sua família. O Paulo, ele descreve, né, um texto muito maravilhoso. Ele diz assim, ó, em Atos capítulo 16, né, versículo de número 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então é isso que Deus quer fazer na sua família, que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer salvar você dos seus pecados. Amém? Que Deus abençoe, que Deus ajude. Em nome de Jesus, entra nessa grande arca que é Cristo Jesus, o nosso Senhor.